Bom dia, Vietnã. Diretamente da cidade de Itapecerica da Serra, uma cidade em guerra. Dia 19 de dezembro, foi diplomado os 15 vereadores da cidade de Itapecerica da Serra. Passou de 12 para 15. Nós vamos gastar mais de 50 milhões de reais com a Câmara dos Vereadores da cidade de Itapecerica da Serra, dos quais cada um vai poder direcionar do orçamento em torno de 1,7%, porque deu quase 1 milhão de reais para cada vereador direcionar para alguma execução na cidade de Itapecerica da Serra, alguma obra. Pois bem, vamos pagar 18 mil reais por mês para cada vereador e tem os seus assessores que também levam uma grana legal. Nós gastamos mais de 50 milhões por ano com a Câmara dos Vereadores. Dinheiro que poderia ser usado na saúde pública, na segurança. Por isso que eu sou defensor de que o vereador deveria ganhar um salário mínimo, o prefeito 2 salários mínimos. Aí sim eu queria ver quem realmente iria disputar a eleição. Sabemos que mesmo assim ainda fariam as maracutaias, mas deixar claro que é um salário para o vereador e 2 salários mínimos para o prefeito. O que me chamou a atenção foi a participação da 16ª vaga na foto lá dos vereadores. Pelo menos eu vi uma imagem rápida de alguns vereadores que publicaram aí nas suas redes sociais. E aí tinha a Cléo segurando lá o diploma e tal, e ao lado dos vereadores. Tá, eu não sei o que aconteceu, não estava lá, não posso falar. Mas o que eu vi pela rede social é que ali estava juntamente com os 15 vereadores, tirando uma foto talvez simbólica, talvez ela quis para ter de recordação, porque legalmente quem é o vereador é o filho do Jones Donizete. Até porque a Cléo, ela não transferiu o título dela. Ela levou muitas pessoas na Justiça Eleitoral para transferir o título. Tanto é que o número dela teve uma votação expressiva. Essa votação expressiva está ligada com uma transferência até abusiva, né? Porque foi uma transferência em blocos. Deveria haver uma investigação sobre isso. A própria Câmara dos Vereadores deveria pedir uma investigação, porque isso provoca um desequilíbrio com os mais de 200 candidatos que disputaram a eleição sem fazer esse método aí, sem utilizar esse método. Que a Cléo, que representa o Parque União, que é uma invasão, são terras da Savoia, de uma empresa. Essa empresa entrou com pedido de reintegração, mas vai saber se vai ser julgado ou não, se vai reintegrar aquela área ou não, isso aí cabe à justiça. Mas criou uma situação em que houve uma transferência de títulos, e aí ela não pôde sair candidata. A Justiça Eleitoral entendeu que ela não tinha o endereço. Ela também faz uma carta de desistência, nem havia necessidade disso, porque ela não tem endereço da cidade. E aí o Jones faz uma manobra, coloca o filho dele utilizando o número dela, sendo que os títulos já estavam transferidos, mamão com açúcar, porque não tem condições nenhuma do Jones filho ter 1.600 votos, não sei quantos votos teve total, mas 1.000 e poucos votos, ele não tinha condições nenhuma. Tá? Um jovem não tinha, os votos pertencem a Cléo, isso é um fato, só que ela não é a vereadora. Eles colocaram lá um tal de mandato coletivo, mas isso não quer dizer nada. O vereador eleito é o filho do Jones lá, filho do Jones. Agora, ela estava lá. Agora, a própria Câmara dos Vereadores não se importou com isso e tal. Qual é a imagem que está passando da cidade de Itapecerica da Serra? Ela se sente vereadora. Se ela vai ser convidada para ser assessora do filho, é uma outra situação, é um acordo interno que eles podem fazer. Isso eles podem fazer. Eu não estou falando, não sou contra isso, até porque é legítimo. Agora,
ela com o diploma, talvez tenha sido uma coisa simbólica, até por ela ser assessor, talvez seja assessora. Mas vereadora não, a imagem que passou é que ela é a vereadora, e não é. Talvez ela estivesse ali como assessora, mas isso não é praxe. Os assessores estarem ao lado dos vereadores eleitos, de cada vereador. Não tem lógica, nunca aconteceu isso na cidade. Se é uma novidade, né, toca o barco aí. Mas é algo estranho. Está muito estranho essa legislação. Teve o caso também do Podemos, né, da candidatura laranja. Isso atingiria 2 vereadores do Podemos. Teve o caso do Gustavo, que o Gustavo ele teve as suas contas de 2020 rejeitadas, foi trânsito julgado, ele é advogado, sabe melhor do que eu, trânsito julgado, ele não poderia disputar a eleição, não sei o que utilizaram, também não vi nenhum outro documento da justiça dizendo, olha, nós erramos com o Gustavo, o erro foi da justiça aqui, da prestação de contas, eu não vi, nem pode ser que tenha esse documento, mas o documento oficial da relatoria e tal, dizendo, olha, foi feito o pedido para ele apresentar as contas, ele não apresentou e tal, por 2 vezes lá, ele não pode disputar a eleição, mano. Ele disputou, ganhou, foi diplomado. O que a justiça vai fazer? Vai deixar mais para frente? Para caçar o vereador? Então, a cidade de Itapecerica da Serra, mais uma vez, envolvida no lamaçal. Então, nós temos aí a situação do Podemos, a situação do filho do Jones, a situação do Gustavo. Porque a situação do Gustavo é muito parecida com a do Marquinhos da Padaria. O Marquinhos da Padaria também teve as contas rejeitadas, ele não pôde disputar a eleição. Ora, se o Gustavo pôde disputar a eleição, então o Marquinhos também poderia ter disputado, inclusive ganhado. Ele não fez porque a Justiça Eleitoral disse que as contas dele não foram aprovadas. Agora, a do Gustavo também não foi aprovada. Ele disputou, ele como advogado, tipo, a impressão que dá é assim, se ganhar, eu entro com recurso e vou até o final do mandato. Isso é desleal, isso provoca, mais uma vez, um desequilíbrio. Enfim, essa é a cidade de Itapecerica da Serra e nós vamos ter uma legislação complicada, um gasto exorbitante com vereadores, reformar, inclusive, toda a Câmara lá. Qual é o custo disso? E não tem remédio, não tem médico, não tem nada na cidade de Itapecerica da Serra e a gente gasta 50 milhões por ano com a Câmara Municipal. Eu defendo que o vereador ganhe um salário mínimo e o prefeito 2. Saudações e até breve.